Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor do Abismo, e quero falar hoje sobre Bilbo, que é o Hobbit do livro O Hobbit. Esse quadro, análise de personagem, foca no personagem em si, e não na versão dele de um filme, de um livro, etc. Eu já falei aqui nesse quadro sobre 3 heróis da literatura fantástica nacional. Depois eu falei de 3 super-heróis da DC, tá? E agora eu quero falar aqui de alguns personagens da literatura fantástica internacional, começando pelo Bilbo, que eu acho que é um dos grandes referenciais de heróis que nós temos, né, na fantasia medieval principalmente. Então, confere até o final desse vídeo. Se você gostar dele, dá o joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhecer alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, eu sempre analiso aqui 5 elementos que eu acho que são fundamentais em todos os personagens, que é aparência, comportamento, motivação, histórico e diferencial. Então, no caso, o Bilbo, vou até largar aqui esse livro, o Bilbo, ele é o exemplo maior de Hobbit, porque é um povo que não existia, tá? Enquanto hoje a gente tem vários povos equivalentes aos Hobbits na literatura fantástica, tem os Kenders de Dragonlance, tem os Halflings do D&D, né? Esse povo foi inventado pelo Tolkien, né? Os Hobbits é um conceito próprio do Tolkien, né? Quando lançou o livro lá há quase 100 anos atrás já. Então, o Bilbo serve justamente como o principal, a principal referência do que é um Hobbit, principalmente porque no livro do Hobbit, que foi lançado antes do Senhor dos Anéis, tá? Ele é praticamente o único que aparece, tá? Você conhece a Vila dos Hobbits no começo, mas daí em diante você acompanha só o Bilbo junto do Túrin e dos anões daquela comitiva dele, tá? Então, assim, os Hobbits são confundidos com crianças, tá? Muitas pessoas não conhecem os Hobbits ao redor do mundo, enquanto que elfos e anões humanos são amplamente conhecidos, orcs são conhecidos. Os Hobbits, muita gente nem sequer sabe o que é um Hobbit, tá? Então eles são facilmente confundidos com crianças. E o Bilbo, em específico, ele geralmente tem o cabelo claro e cacheado, tá? E ele é um pouco gordinho, não chega a ser como o Sam, tá? Que é gordo, né? O Sam provavelmente ele seria assim, obeso mesmo, tá? Mas o Bilbo, ele não é também magrinho, ele também não é atlético, ele não é matusquelo, sabe? Então ele tem um corpo de uma pessoa comum, tá? E isso que é o Bilbo em muitos sentidos. O Bilbo é uma representação do cara comum, possivelmente o que o Tolkien enxergava como uma pessoa comum, sabe? Então ele é um cara assim, que fisicamente ele representa os Hobbits são muito, assim, comumente representados com cabelo cacheados, por exemplo, o Bilbo tem cabelo cacheado, sabe? Mas ele, assim, ele é tanto a referência de um cara comum, tá? Como também de um Hobbit comum. Seria um cara comum em miniatura, no caso, tá? E o comportamento dele ele é basicamente um herói relutante, tá? Que é um arquétipo da narrativa, que é aquele herói que não quer ser herói, sabe? É como o Neo do Matrix, como exemplo um pouco mais recente, tá? Ou então o Bruce Banner, o Hulk dos Vingadores também. É aquele herói que ele quer ser um cara comum, sabe? Ele se vê como um cara comum e ele não quer ser nada além disso, a não ser ficar lá no cantinho dele, no caso do Bilbo, fumando ali o charuto dele, na toca dele, no condado dos Hobbits. Então ele é bem reservado, ele é bem introspectivo, aquela coisa assim que não gosta de chegar na casa dele sem ser convidado, tá? E ele também é um cara muito esperto. Quando ele tá se aventurando, porque ele meio que, no fim das contas, ele parte para a aventura, ele resolve mais as situações pela inteligência dele do que pela habilidade dele. Enquanto o Túrin é aquele guerreiro que luta e é um ótimo combatente, sabe? Até mesmo entre no Senhor dos Anéis, né? Tem ali o Aragorn, tem o Boromir, tem o Gimli, tem o Legolas. A Terra-média é um mundo, tá, de grandes guerreiros, de grandes aventureiros, arqueiros, espadachins, etc.
O Bilbo e também o Frodo, eles se destacam justamente por não serem tão exímios guerreiros, mas eles são muito inteligentes, eles pensam fora da caixa. Então, principalmente no caso do Hobbit, não vou ficar aqui dizendo o que acontece e o que não acontece, tá? Mas nas cenas, por exemplo, nas cenas em que eles enfrentam os Trolls no Hobbit e que eles enfrentam também os Smaug, no caso em que o Bilbo encontra os Smaug. Há um encontro entre os dois, tá? O Smaug é a grande ameaça do livro, tá? Ele tá na capa do livro, né? Então, acaba que a Batalha dos Cinco Exércitos é muito importante na história, tanto que na trilogia dos filmes, a Batalha dos Cinco Exércitos é o tema principal do último filme, né? Mas o Smaug acaba sendo, assim, um dos elementos mais importantes do Hobbit, né? Do livro Hobbit. Inclusive, como antagonista, né? Ele é quem gera o conflito que leva os anões a formar aquela comitiva, né? Então o Smaug é muito importante. E o encontro entre o Bilbo e o Smaug é um momento muito importante na história. E o Bilbo, ele sempre lida com a situação pela inteligência, tá? Então, e os momentos em que a esperteza do Bilbo mais se destacam é no encontro com os Trolls e também no encontro com o Smaug. Então ele é isso. Ele basicamente ele não quer ser herói, mas ele acaba sendo. Ele era relutante. Ele é um cara pacato, ele é um cara introspectivo, mas que é um cara inteligente e usa isso a favor dele e a favor do grupo dele ao longo das aventuras. A motivação dele é, basicamente, no fundo, ele quer ser um aventureiro, tá? No fundo, ele quer mais do que está no condado, tá? Mas ele não consegue reconhecer isso por conta própria, tá? Então, quando o Gandalf dá aquele empurrãozinho para ele sair da toca, literalmente. No caso, como muitas histórias, né, a grande missão, quem dá é o Gandalf. O Gandalf ele orquestra aquela grande missão. Na minha interpretação, ele já saca que o Thorin vai buscar o tesouro lá dos anões, vai buscar a montanha, vai enfrentar os Smaug. Então o Gandalf ele vê que ele não consegue impedir o Thorin, tá? E ele não quer impedir o Thorin, ele quer que a missão seja um sucesso. É isso que o Gandalf quer, né? Pelo que eu interpreto, o Gandalf ele concorda que os anões precisam pegar de volta aquele reino deles, o tesouro, a montanha e tudo mais. Os Smaug precisam ser derrotado, mas o Gandalf ele move as peças do tabuleiro, ele ajusta o tabuleiro, tá? Para que a missão seja um sucesso. E um elemento que o Gandalf traz, que é fundamental para essa jornada, é o Bilbo, tá? E tanto que o Thorin fica, mas por que a gente precisa desse cara aqui que ele nem sequer é anão, tá? Não tem nada a ver com a gente, ele não é um guerreiro, ele não é nada, né? E por quê? E no fim das contas o Bilbo se faz fundamental, ele salva os anões várias vezes, não só com os Trolls, com os Smaug, o Bilbo faz toda a diferença ao longo da jornada. Mas a questão é essa, o Gandalf ele meio que dá a missão, ele meio que orquestra a missão para todo mundo ali. O Thorin é quem está liderando, o Thorin que é quem está realmente dando a visão e sendo o líder dessa comitiva. O Bilbo, ele é justamente o cara com as aspirações certas, com as habilidades certas que faltavam nos anões, tá? E ele queria. No fundo, ele quer. Tanto que o Gandalf não obriga ele a partir na jornada. Ele é relutante, ele diz que não vai, ele diz que vai ficar na dele, mas no final das contas ele vai, tá? Então, no fundo, ele viveu essa vida pacata lá no condado o tempo todo, desde sempre, e ele quer algo mais. Ele anseia por algo que ele mesmo não compreende, né? E o Gandalf ele enxerga isso. O Gandalf adora os hobbits, o Gandalf visita os hobbits sempre, e ele percebe isso, ele tem esse insight e fala, cara, o Bilbo, ele quer isso, e ele é importante para isso, então ele é o cara certo para essa missão. Basicamente essa que é a motivação do Bilbo. E o histórico dele é que ele basicamente é a pessoa mais influente do condado, tá? O Senhor dos Anéis tem a Terra-média, né? Tem essa questão, assim, dos heróis serem sempre príncipes, serem sempre reis, príncipes, herdeiros do trono, algo do tipo, tá? Então, com o Bilbo e com o Frodo não é diferente. O Bilbo, basicamente, ele é
é um conde, tá? E ele é um nobre, tanto que no Senhor dos Anéis, por exemplo, o Sam é o único plebeu entre os hobbits, né? O Bilbo, o Frodo, no caso, o Frodo, ele vai ser o herdeiro do Bilbo, porque o Bilbo ele não tem filhos, então quem vai herdar as posses dele vai ser o Frodo. O que torna o Frodo quase que um rei, porque no rei no sentido assim, que ele é quem é o maior detentor de terras daquela comunidade. Então ele é a pessoa mais influente, ele é a pessoa mais poderosa. Mas os hobbits mesmo não enchem os olhos com isso, sabe? Eles não valorizam isso e nem reconhecem alguém como sendo autoridade. É meio que... É realmente aquela visão de aldeões pacatos, de um condado isolado, meio do nada, autossuficiente e que não quer treta com ninguém. Isso que são os hobbits, isso que é o Frodo e o Bilbo. Então o Bilbo, ele é o cara mais influente do condado, ele tem mais terras do condado, ele é o maior conde que tem, ele é praticamente, não literalmente, mas ele é praticamente o rei do condado, tá? E tanto quanto o condado e os hobbits, o Bilbo, ele é um cara pacato, pacífico, tá? E por isso que o Gandalf adora o condado, porque é justamente nessas sutilezas, sabe? Nessa pequenez do condado que tá aquele charme, tá aquela essência da vida, aquela coisa assim pacífica que o Gandalf busca pro mundo e o Gandalf admira nos hobbits. Então, e ele viveu basicamente como alguém pacato, alguém pacífico. Ele ficava lá fumando o charuto dele, tomando o chá dele, com as festas dos hobbits. Mas os hobbits, eles tendem a ser mais festeiros, eles convivem muito bem, são muito sociáveis, enquanto o Bilbo é mais recluso, o Bilbo quer ficar lá no quadrado dele. Tá? Esse que é um também diferencial dele em relação ao que é um hobbit típico, tá? No caso, então, ele meio que não fez nada de especial até o Gandalf empurrar ele pra aventura. Talvez, assim, teoria minha, tá? Totalmente empírica, totalmente achismo meu. Talvez o Tolkien tenha se inspirado nisso, porque o próprio Tolkien era um cara, assim, mais acadêmico, mais pacato, né? Era um cara muito ligado às artes, sabe? E ele teve que ir pra guerra. Quando chamaram ele pra guerra, a Primeira Guerra Mundial, ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Então, assim, ele não escolheu ir para aquela guerra, mas ele guerreou, né? Então, talvez isso tenha influenciado ali na criação do Hobbit, na criação do Senhor dos Anéis. Talvez isso tenha tido assim, um diálogo, né, na vida pessoal do Tolkien com a criação dele. Para finalizar, o diferencial do Bilbo, ele é assim, o típico herói relutante, mas ele carrega com ele uma mensagem, né? Através desse arquétipo do herói relutante, o Tolkien passa uma mensagem que é que o heroísmo pode ser encontrado nas pessoas comuns. O heroísmo pode ser encontrado nos lugares mais inesperados, tá? E essa ideia assim, de pessoas pequenas podem fazer toda a diferença. Pessoas pequenas, simplórias, podem mudar o mundo. Essa que é a mensagem do Bilbo. Talvez até exista assim, algum diálogo aí, até assim, tipo, não diálogo, mas talvez é um pouquinho equivalente, assim, bem pouquinho mesmo, tá? Ao que seria o Clark Kent e o Super-Homem. Com a diferença que o Bilbo não é um Super-Homem. Mas o Clark Kent, ele é o cara comum. O Clark Kent, ele é um cara pacato, ele é um cidadão como todos os outros, né? Então, existe esse diálogo entre o Clark Kent e ser o Super-Homem, mas também ser um cara mega comum, mega simples, mega humilde, tá? Com o Bilbo e com o Frodo também serem pessoas comuns, pessoas pacatas, mas que mudam o mundo e graças a eles, sabe, a Terra-média se tornou um lugar melhor, no fim das contas, tá? Cara, pensa como seria Senhor dos Anéis se o Smaug não tivesse sido derrotado. De repente, durante a Guerra do Anel, o Smaug poderia ter sido uma força que teria feito toda a diferença contra os heróis, sabe? Não necessariamente a favor do Sauron, não sei, nunca parei para pesquisar como que o Sauron e o Smaug viam um ao outro, talvez o Tolkien nunca tenha nem entrado nesse detalhe, sabe? Mas pode ser que o Smaug
sendo a força do mal e ativa durante a Guerra do Anel da Terceira Era, pode ser que isso pudesse pesar a balança contra os heróis, tá? Pode ser. Agora é Bernardo interpretando forma livre, tá? Mas o fato é, tanto o Frodo como depois tanto o Bilbo como depois o Frodo, eles são assim, pessoas pequenas, pessoas simples, mas que mudaram o rumo da história na Terra-média. Esse que é o grande diferencial desses personagens, principalmente do Bilbo, né, que é o primeiro herói que tem aí na saga do Senhor dos Anéis. O Hobbit foi escrito primeiro, publicado primeiro, lançado primeiro, né? Então a gente acabou conhecendo muito mais o Senhor dos Anéis, mas se a gente for ver assim, a construção da narrativa da Terra-média, Hobbit vem antes. Silmarillion vem antes em cronologia, né? Mas enfim, aí já é outro debate sobre ordem de leitura de livros. Você entendeu a mensagem, isso que importa. Então, por hoje é isso. Comenta aqui embaixo quem é o seu herói favorito na Terra-média. Comenta quem é o seu herói pessoa comum favorito, tá? Quem é o herói que é o cara típico, o cara normal, o cara simplório que você mais gosta. Dá pra citar vários aqui, como também um outro exemplo é o Luke Skywalker, que é o rapaz fazendeiro que se torna o primeiro, né, Cavaleiro Jedi dos novos tempos, né? A princípio não tinha nenhum outro Cavaleiro Jedi perdido na galáxia até o Luke se tornar Jedi, né? Então é um outro exemplo assim, de fazendeiro para cavaleiro mestre Jedi, sabe? Tanto quanto Clark Kent, Super-Homem, tanto quanto Bilbo para um dos grandes heróis da Terra-média. Se você gostou do conteúdo, comenta, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.